O Instituto Politizar tem hoje a honra de entrevistar Fernando Gabeira. Fernando Gabeira é jornalista, já foi deputado federal pelo Rio de Janeiro e é um dos grandes nomes da história do Brasil na luta contra a ditadura. Gabeira, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Temos também hoje aqui um membro do Instituto Politizar, o Igor. Ele é advogado e está aqui participando dessa entrevista. Obrigado, Igor. Obrigado, um prazer. Gabeira, no seu último livro, lançado em 2012, você chegou a mencionar que em um determinado ponto da sua trajetória política, você percebeu que alguns dogmas da esquerda versus direita, estavam mortos. Ainda existe uma esquerda e uma direita no Brasil, ou isso ficou no campo ideológico, nas universidades e acadêmico? Olha, é uma pergunta muito difícil, né? Se a esquerda e a direita ainda existem. Há um pensador político italiano, Norberto Bobbio, que escreveu especificamente um livro sobre isso, para saber se a esquerda ainda existia, se existia essa distinção. Eu acho que com o fim da Guerra Fria, grande parte dessa distinção se dissipou. Mas há elementos de um pensamento de esquerda e elementos de um pensamento de direita que, de uma certa maneira, sobrevivem. Eu diria que um elemento do pensamento de esquerda é a vontade de proteger os mais desfavorecidos, né? A vontade, por exemplo, de garantir que as pessoas tenham aposentadoria, que elas possam, de uma certa maneira, receber uma proteção do Estado. Um elemento do pensamento de direita que existe, que prevalece também, é a necessidade de estimular a conquista individual, a iniciativa individual, a capacidade de cada um resolver os seus problemas sem que o Estado se meta nisso. Então, há vários componentes das ideias de esquerda e ideias de direita que continuam transitando por aí, presentes e tal. Agora, de uma forma estruturada, clara, eu acho que sobrou mais a questão ideológica. Por exemplo, a esquerda se diz solidária com o regime cubano, tá? A direita não. Mas será que toda a esquerda é solidária com o regime cubano? Será que isso expressa a esquerda? Já não expressa mais, entende? Há uma série de fatores que o Paulo Maluf é de esquerda ou de direita? O Paulo Maluf é do governo, o governo é de esquerda ou de direita? Quer dizer, essas diferenças foram muito borradas, então você tem que procurar realmente analisar em cada política, em cada decisão, qual o fundamento dela para poder se orientar. Dizer, não temos mais uma Bíblia, um parâmetro, uma bússola que te diga aqui é o norte, aqui é o sul, ali é o leste, não tem mais. Gabeira, você já mencionou em algumas entrevistas que o seu site foi o primeiro site de um político no Brasil, né? Isso nos leva a crer que você talvez esteja bem atento às redes sociais, participe bastante das questões na internet. O que é que você pensa acerca dessas manifestações virtuais para derrubar presidente de Senado, para derrubar presidente de Comissão de Direitos Humanos? É uma nova consciência política ou é apenas um efeito manada que a internet consegue propiciar? Não, eu acho que é uma nova consciência política, eu acho que é uma maneira que as pessoas têm de participar, uma maneira que as pessoas têm de se reunir, tá? E que precisa ser valorizado. No entanto, o que eu tenho dito é que as redes de pessoas inteligentes, capazes e críticas, elas não substituem instituições nacionais. Então, o fato de você ter uma rede atenta, criticando e tal, é importantíssimo, mas você precisa de um congresso. Precisa de um partido, entende? São elementos que se completam, que não se excluem, entende? Como muita gente pensa. Perfeito. Gabeira, primeiramente é um grande prazer estar aqui. Tem um episódio curioso da sua carreira política que nós achamos bem interessante, gostaríamos que eu comentasse um pouco, que em 1986, quando o senhor foi candidato a governador pelo estado do Rio de Janeiro, o senhor, juntamente com os partidários, levaram à frente uma manifestação para abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde os senhores conseguiram mobilizar 70 mil pessoas. Você poderia narrar um pouco desse episódio curioso? Olha, esse episódio foi uma tentativa de inovação na vida política. Uma inovação que a política até aquele momento, política eleitoral, né, era constituída de comícios, nos quais havia um palanque
as pessoas se reuniam, ouviam os seus líderes, aprovavam ou não, aplaudiam ou não, e iam embora para casa. Essa manifestação foi diferente, porque ela falou assim, olha, todos estamos juntos, não é? E todos têm o mesmo papel. Nós precisávamos de 70 mil, 80 mil pessoas para fechar o cerco. Porque se nós não conseguíssemos fechar o cerco, alguém diria, a manifestação falhou, não é? Então, é uma manifestação em que todos participam, não há necessariamente discurso, né? Não há aquela canseira, e você consegue também um grande efeito em relação às pessoas que não foram lá, que não viram. E através disso também, quer dizer, do lugar escolhido, da forma escolhida, você enfatiza o tema que você quer defender, que no caso seria o meio ambiente do Rio de Janeiro. Então foi uma tentativa de inovar no campo da política eleitoral e das manifestações políticas, que tem mudado muito também, né? Gabeira, o sociólogo Alberto Carlos Almeida, no livro dele A Cabeça do Eleitor, diz que os políticos éticos, honestos, têm muita dificuldade em angariar votos de comunidades mais carentes, das classes sociais mais baixas. Como é que você acha que pode ou que já driblou essa questão? Olha, eu acho o seguinte, que na política existe o discurso, existe toda a coisa, mas existe uma presença permanente também em comunidades quando você faz a campanha e quando você tem alguns problemas. Eu estou quase sempre presente nos lugares onde acontecem as coisas e consigo me comunicar com a população muito bem, entende? Então a minha imagem não é uma imagem de uma pessoa que muito intelectualizada, muito abstrata. É a imagem de um cara que fala também, quando precisa, a linguagem das pessoas. Isso fez com que eu tivesse uma boa aceitação popular. Cheguei a 49%, pouco mais de 49% dos votos, isso significa que o meu discurso era um discurso para a sociedade no conjunto. Tanto que nas grandes campanhas eleitorais, eu nem falo em ecologia, eu nem falo na questão ambiental. Eu apresento um programa no qual a questão ambiental está embutida. Tá legal? Gabeira, muito obrigado pela sua presença. O Instituto Politizar agradece. Muito obrigado. Obrigado.